Olá, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu resolvi trazer aqui vocês um pouquinho do meu momento de meditação com, com a arte, com desenho. Então, eu sempre estou procurando algo para eu meditar. Não sei, parece que eu tenho que ter esse movimento das mãos, né? Uma mente que não para nunca. Então, hoje nós vamos trabalhar e conversar um pouquinho eh, sobre talentos. E eu estou aqui fazendo um material, né, uma mandala, um material reciclado, que é o papelão, né, e as caixinhas de ovo. Então, enquanto eu vou fazendo aqui a minha arte, a gente vai batendo um papo. Que tal? Fica bom? Vamos conversar um pouquinho sobre talentos. Desde quando eu era pequena, eu amava essas coisas de arte. Eu amava essas mexer com cola, essas coisas. E eu sempre ouvia que arte não dá dinheiro. Coisa interessante de pensar que a gente tem que estar na vida pensando em dinheiro o tempo inteiro. Então, tudo que a gente faz tem que dar dinheiro. E isso acaba que a gente fica na nossa vida de uma forma totalmente automática, buscando dinheiro, buscando crescimento profissional. E nem sempre a gente imagina e a gente pensa que a gente tem talentos e que esses talentos podem nos dar tudo que a gente quer na vida. Mas é difícil da gente pensar assim. Principalmente quando a gente vem de uma família humilde, com retirantes do Nordeste, que vem para outras cidades para poder desbravar a vida, né? Então você acaba que a tua ancestralidade largou tudo lá para poder buscar esse tal de dinheiro, esse tal de sucesso. E é uma coisa interessante que quanto mais você busca, quanto mais você corre atrás, quanto mais você quer, mais que parece que fica longe, parece que fica difícil, né? E mais ainda acontecia comigo algo assim, ó, quando eu estava chegando lá, que eu via que realmente o crescimento profissional realmente ia começar a acontecer, aí eu vinha para trás, eu recuava e acabava não continuando naquele projeto. E acontecia direto isso, né? Bem, já quero te dizer que eu já tirei uma carta aqui, ó, já tenho uma carta e eu vou deixar essa carta aqui. Na verdade, são duas cartas, mas as duas cartas para hoje, né? No final eu vou dar o significado da carta. E se você quiser parar aí para vir fazer comigo uma arte, acalmar a tua mente, fazer um desenho, eu sugeri a borboleta porque a borboleta ela traz a força da transformação. Porque você imagina o tanto que uma borboleta não sofre na vida, né? Não passa por fases até chegar a ser uma borboleta. Ela vai passar por tantos processos e processos difíceis, porque ela tem predadores praticamente em todas as fases dela antes de chegar a borboleta. Acho que quando ela chega a borboleta, né, ela acaba que tem mais mobilidade, pode voar, pode fugir. Mas imagina uma lagarta, né? Imagina os ovinhos da lagarta. Imagina o casulo, quando ela está ali no casulo, tanto que ela fica ali parada naquele lugar, naquela situação, e o tanto que não podem vir de predadores para realmente acabar com o esquema dela. Então é mais ou menos isso que acontece às vezes na nossa vida, né? São fases difíceis que a gente tem que superar e que nem sempre a gente entende o porquê que a gente está passando por elas, mas a gente tem que superar, né? E até a gente conseguir o que a gente quer.
E aquilo que eu estava falando, sempre que chegava no momento aonde eu ia realmente conseguir o que eu queria, eu acabava recuando, eu acabava mudando de foco. Essa questão de foco era algo muito doido, porque muito difícil de ter foco, para mim era muito difícil de ter foco, era muito difícil de continuar o que eu queria, porque sempre aparecia algo diferente para eu fazer, que dava mais dinheiro, que era mais rápido. Então, acabava desistindo daquilo que eu estava fazendo. Acontecia direto isso, direto. E eu nunca entendia o porquê. Ah, na nossa época tinha muito marketing multinível, né? Talvez vocês não sabem nem o que é isso. Mas eu chegava nos níveis mais altos, assim, quando estava chegando para vir para o próximo nível, que era o principal, o mais top, eu desistia. E começava outra empresa, começava outro negócio. Sempre acontecia isso. E eu não entendia por quê. Por que que sempre estava indo para um caminho e esse caminho não chegava até o fim? E comecei a observar o tanto que isso foi acontecendo ao longo da minha vida, né? Recentemente eu falo para vocês que a minha mãe faleceu tem um ano, fez um ano. E ela também era assim. Ela também não continuava, não terminava as coisas que ela começava. E é interessante que ela tinha um terreno grande, numa chácara. Brasília a gente chama de chácara, né? Em Minas as pessoas já chamam de sítio. Brasília é uma chácara. Dentro dessa chácara, ela construiu mais ou menos umas 5 casas. Mas ela nunca terminava a casa. Quando ela estava para terminar uma casa, ela ia começava outra casa. E isso me veio uma reflexão, gente, mas o que será que acontece? Por que que acontece isso? A gente não consegue concluir, terminar as coisas que a gente começa. E aí, deu um ano que a mãe faleceu, eu voltei lá na cidade que ela foi enterrada, que ela decidiu ser enterrada na cidade de Porto Seguro, cidade maravilhosa, inclusive, que eu amo. E aí fui lá visitar a mãe, né? Assim, fez um ano, eu falei, bom, vou lá nessa cidade, né? É, visitar o túmulo da mãe e tudo mais. E quando eu chego lá, pasmem, uma das irmãs resolveu por si só fazer o túmulo da mãe, né? É, ela, acho que ela já tinha lá os mármores, eu não sei como. Resolveu ela mesma fazer, sozinha, não resolveu chamar os irmãos, resolveu quis fazer. E foi colocar um mármore, claro, para ficar mais bonito o túmulo e tudo mais. Mas, pasmem, também o túmulo dela não foi concluído. Falta a última peça para completar. Gente, quando eu cheguei lá, que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, que força é essa? O que está acontecendo, né? O que é que acontece que a gente não consegue concluir as coisas? E isso foi muito forte para mim quando eu cheguei lá e eu vi isso acontecendo. E me veio na minha mente que talvez seja um momento de fazer algo e, né, tentar concluir algo e falar, mãe, leva isso com você, leva isso com você, esse não terminar. Leva isso com você, o não concluir. Mas por que será que esse não concluir está na família? Como eu estava falando, né, na questão dos talentos, a gente vai indo para uma vida onde as pessoas ficam dizendo para a gente que a gente tem que ir atrás do dinheiro, que a gente tem que ficar rico, mas
Qual negação que tem dentro da gente em relação à riqueza, né? Talvez essa busca seja tão difícil, talvez essa busca seja tão dura, talvez essa busca seja tão dura, né? Porque, imagina, eles tiveram que sair da cidade deles, eles tiveram que sair da, da, da cidade que eles viviam para ir para uma outra cidade para buscar a vida, para buscar dinheiro. Então, essa busca pelo dinheiro, ela já fica sendo uma busca difícil, porque você já tem que largar o que é teu, você já tem que largar a tua cidade, você já tem que largar as pessoas que você ama muitas vezes, e se torna duro isso. Então, ao longo da vida, vem vindo essa negação, né? Que eu não posso. Por que, que a mãe talvez fazia tantas casas e ela nunca concluía? Porque talvez não tinha a permissão. Talvez dentro dela, que são suposições, estamos conversando, né? Talvez dentro dela tenha algo assim, por que, que eu posso, meus antepassados não puderam? Por que, que a minha família ficou lá no Nordeste passando fome, passando dificuldade, e por que, que eu posso? Né? Esse porquê que eu posso e o outro não, muitas vezes, está no inconsciente da gente. Então, a gente vai seguindo na vida sem entender essas limitações, sem entender que tudo isso que está ali dentro da gente também vai implicando, também vai nos atrapalhando ao longo da nossa vida. Aquele sentimento que é inconsciente. Então, quando a gente fala, eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, eu quero ser rica, talvez dentro da gente tenha algo que diz: você não pode, você não tem permissão, entende? E isso foi a minha luta a vida toda. Eu sempre achava, né, que eu podia, mas quando chegava na hora de ter e poder, não podia. Isso é tão doido, isso é tão doido, porque são as coisas que a gente escuta quando a gente é criança, sabe? Eu lembro, uma vez eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Eu fui numa casa, mas uma casa muito linda. Era uma casa muito linda, a casa dos sonhos mesmo. E nessa casa tinha uma escada. E eu fui descendo essa escada, meu Deus, parecia uma princesa, né? Então, assim, eu me sentindo a princesa, descendo essas escadas. E aí eu falei assim para uma pessoa que estava lá, acho que era amiga da mãe que também estavam lá. Eu falei, nossa, quando eu crescer, eu quero ter uma casa dessa. E aí ela falou assim: ah, por favor, né? Desce daí. Isso não é pra gente. Isso não é pra gente. Como que isso fica na mente de uma criança que está ali sonhando em ter aquela casa, em ter algo parecido, e vem alguém e fala: isso não é pra gente. Como fica na mente da pessoa? Como que fica na mente da criança? Que ela não é capaz, que aquilo ali não é para ela. Só que ao longo da nossa vida a gente não entende isso que aconteceu lá atrás. A gente nem sempre lembra disso que a gente ouviu. Nem sempre a gente lembra disso que a gente ouviu. E é triste uma coisa que você não lembra ficar moldando a sua vida. É, é doloroso. É doído isso. Você não entender. E aí eu fico nessa busca, né? Eu tô sempre nessa busca, tô
A gente está aprendendo o tempo todo. A gente está o tempo todo é, buscando essas informações e o tempo todo a gente vem sem entender, mas quando você quer entender, aí vem o autoconhecimento, que não é fácil. Ele não é fácil. Ele é possível, mas ele não é fácil. Porque você vai ter que olhar partes de você que você nem sabe onde estão, que você nem entende se realmente aconteceram, o que realmente falaram para você. Palavras que doem, palavras que te fazem, que te fizeram sofrer, mas que você não lembra. Parece injusto isso. E eu estou o tempo inteiro tentando entender por que disso. Onde foi que isso aconteceu? E quando eu fui lá e eu vi o túmulo da mãe, exatamente igual às casas dela, eu falei, que mulher incrível. Ela, por mais que ela lutava para ter tudo, ela também não tinha permissão. Ela não sentia que ela tinha permissão de ser próspera, de ter dinheiro, de tudo mais. É claro que ela foi muito próspera, né? Foi muito próspera na vida, mas olhando os detalhes, a gente começa a perceber que ela não tinha permissão para terminar o que ela começava, que ela não tinha permissão para ter essa casa, para ter tudo aquilo, em detrimento das pessoas que ela deixou lá no Nordeste, das pessoas que sofreram com ela, né? E é triste ouvir isso, falar isso, porque ao longo da vida dela, ela teve, realmente foi uma das que mais teve prosperidade na família dela, mas não tinha permissão. É a permissão, a auto-permissão, tá? É sobre isso. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para entender que talvez dentro de mim também não tinha permissão. Não tinha permissão para continuar, para terminar, para ser rica, para ser próspera. Ruim, mas é bom quando a gente descobre. É bom quando a gente vê onde foi que começou, onde tudo isso começou. É muito bom. E aí, quando você descobre, pronto. Basta você começar a colocar os pingos nos is. Basta você começar a falar para si mesmo: olha, tá bom, nossa ancestralidade não pôde, mas é justamente por ela, pela nossa ancestralidade, pelas pessoas que vieram antes e que não puderam, que a gente vai fazer diferente. Justamente por essas pessoas que nós vamos fazer diferente. Então, é, eu vou continuar aqui na minha arte, depois eu vou postar, tá? Depois eu vou postar. Quando terminar tudo, eu vou postar. Mas é um bate-papo de você buscar os seus talentos, as coisas que você gosta, as coisas que você ama fazer. E não deixar de colocar a mão nelas, nem que seja por um hobby, nem que seja para meditar, nem que seja, talvez hoje eu não vá ganhar dinheiro com isso aqui, né? Porque está sempre, já meu caminho já está indo por um outro lado, né? Já consolidado, né? Nas terapias e ajudando as pessoas de várias formas. Mas eu quero cada vez mais colocar isso aqui na minha vida, colocar o que eu amo fazer na minha vida, colocar as coisas que me dão prazer na minha vida. E é difícil, porque às vezes o barulho
do mundo, o barulho lá fora é muito grande. As pessoas nem sempre entendem que você pode ficar um pouquinho de silêncio, você pode ficar um pouquinho consigo mesma. Pessoal, as pessoas estão o tempo inteiro querendo falar, querendo o tempo inteiro. Você está do lado, às vezes você está pensando numa coisa, refletindo, né? Porque na viagem agora que eu fiz, passei por tantas cidades bonitas, por tantas árvores, por tanta natureza que é diferente do lugar onde eu estou morando atualmente. E eu, às vezes, queria ficar só contemplando isso, contemplando a natureza e as pessoas do lado. Nossa, mas você não presta atenção em nada do que a gente está falando. Nossa, olha isso aqui que está passando na internet. Nossa, ó, acabei de mandar um negócio aí no seu celular, dá uma olhada. Então, o tempo inteiro as pessoas acham que a gente tem que estar naquele barulho delas, entende? Naquela movimentação. E não, você buscar um pouquinho de silêncio, um pouquinho de estar consigo mesmo, de entender essas coisas que, o porquê que você faz tal coisa, o porquê que isso está acontecendo na sua vida e de repente começar a se dar permissão de fazer e ser quem você está querendo ser, quem você está querendo, buscando na sua vida, tá? Então, acalma seu coração, acalma sua mente, busca aquilo que te dá prazer, aquilo que te conecta com você, com a tua essência, com a tua espiritualidade e faz com que isso seja bom para você, faz com que isso te acalme, faz com que isso tire você dessa agitação do mundo, porque essa ansiedade que tudo e todos estão, ela pode ser moldada dentro daquilo que você busca, dentro daquilo que você quer e dentro do momento que você ativar os seus talentos, ativar as coisas que você ama fazer, por mais simples que seja, por mais simples que seja. Então, olha para o lado que você busca, olha para o lado dos teus talentos, olha para o lado do que você ama fazer e comece por ali. E comece por ali. E dê permissão. E esse movimento eu fiz lá quando eu cheguei no túmulo da mãe. E eu falei, mãe, gratidão por me mostrar, mesmo depois de morta, que eu necessito de me dar permissão para que as coisas aconteçam na minha vida. Então, se dê permissão, comece por aí, tá? Então, vamos lá. Vou trazer as cartas, né? Que estão aqui. Então, veio uma carta que é essa aqui, ó. Olha que linda. Ela fala que é o início de um novo empreendimento, novas ideias, prosperidade, ambições, sucesso. Então, toma cuidado apenas para que você não perca oportunidades. Às vezes a oportunidade está na tua frente e você não vê. Às vezes a oportunidade está ali e você não faz nada por ela. Então, olha que carta maravilhosa. É uma carta realmente de você ativar agora a prosperidade e as coisas boas. E também tinha essa carta que ela fala de nutrição. Olha que carta linda, né? Dê atenção diária ao que preenche e ilumina a tua alma. Uau! Basicamente o que a gente tinha falado aqui, né? Então, dê atenção diária ao que preenche e ilumina a tua alma. As cartas já estavam aqui só para vocês entenderem, porque quando eu começo a fazer alguma arte, eu gosto de já tirar uma carta e deixo ela ali, fechadinha. E eu gosto de ler no final, quando eu termino de fazer a minha arte, para que tenha uma mensagem para o meu dia e essa mensagem ficar para vocês. Então, ó,
Um beijo iluminado, sigamos juntos. Fica aqui no canal, sempre tem algo interessante e ali no link na descrição tem um e-book gratuito. Se você quiser, entra lá, entra no grupo VIP gratuito, tá bom? Um beijo iluminado, sigamos juntos.